Muito tranquilo. Agora, a economia da discriminação. Vamos ver o que vem a ser a economia da discriminação. Outra fonte de diferenças nos salários é a discriminação. A discriminação ocorre quando o mercado oferece oportunidades diferentes a indivíduos semelhantes que diferem apenas por raça, grupo étnico, sexo, identidade ou outras características pessoais. Então, a discriminação ocorre quando o mercado do trabalho tem oportunidades diferentes para indivíduos iguais e que diferem apenas... Então, são indivíduos iguais, mas eles diferem apenas por raça, grupo étnico, sexo, idade ou outras características pessoais. A discriminação reflete o preconceito de algumas pessoas em relação a determinados grupos sociais. A discriminação é um assunto com uma forte carga emocional que frequentemente gera debates exaltados, mas os economistas tentam estudar o tema objetivamente com a finalidade de separar o que é mito do que é realidade. Então vamos lá. Medindo a discriminação no mercado de trabalho. Em que medida a discriminação nos mercados de trabalho afeta os ganhos de diferentes grupos de trabalhadores? Então veja, em que medida a discriminação nos mercados de trabalho afeta os ganhos de diferentes grupos de trabalhadores? Então, por exemplo, qual é a diferença entre os ganhos de um advogado negro e de um advogado branco? De um advogado que vem descendente de indígenas e um advogado descendente de europeus. Então, o que diferencia? Em que medida essa discriminação nos mercados de trabalho afeta os ganhos de diferentes grupos de trabalhadores? Essa questão é importante, mas responder a ela não é nada fácil. Não resta dúvida que diferentes grupos de trabalhadores recebem salários substancialmente diferentes, como demonstra a tabela 2. Nos Estados Unidos, o homem negro mediano recebe 21% a menos que o homem branco mediano, e a mulher negra mediana recebe 13% a menos que a mulher branca mediana. Então aqui é um dado dos Estados Unidos, mas que no Brasil também não é muito diferente. O homem negro ganha menos que o homem branco, sem dúvida nenhuma, e a mulher negra também ganha bem menos que a mulher branca, assim como as mulheres, assim como tanto a mulher branca como a mulher negra ganham menos que o homem branco e que o homem negro. As diferenças por sexo são ainda maiores. As mulheres brancas medianas recebem 24% a menos do que o homem branco mediano, e a mulher negra mediana recebe 15% a menos que o homem negro mediano. Se tomados em seus valores absolutos, esses diferenciais parecem evidenciar que os empregadores discriminam negros e discriminam mulheres. Então veja, e aí só ficaria no caso aqui o homem branco. Então eu discrimino o negro, então o homem negro também é discriminado, a mulher negra é discriminada, mas também discrimina a mulher branca. Então tecnicamente parece que as mulheres, os empregadores preferem, portanto, os homens brancos. Há, no entanto, um problema em potencial com essa inferência. Mesmo em um mercado de trabalho livre de discriminação, pessoas diferentes recebem salários diferentes. As pessoas diferem no montante de capital humano que possuem e no tipo de trabalho que podem e desejam fazer. As diferenças de salários que observamos na economia podem, em certa medida, ser atribuídas aos determinantes dos salários de equilíbrio que abordamos na sessão anterior. A simples observação das diferenças salariais entre grupos amplos, brancos e negros, homens e mulheres, não prova que os empregadores os discriminem, mais ou menos. Considere, por exemplo, o papel do capital humano. Entre os trabalhadores homens, os brancos têm aproximadamente 75% mais chance de obter um diploma universitário que os negros. Isso nos Estados Unidos.
Então, trabalhadores brancos, 75% mais chance de obter diploma universitário que os negros. Assim, pelo menos parte da diferença entre os salários dos brancos e os dos negros pode ser atribuída a diferenças no nível de instrução. Entre os trabalhadores brancos, homens e mulheres, tem agora quase a mesma chance de obter nível universitário. Porém, os homens têm probabilidade aproximadamente 11% maior de cursar uma especialização ou uma pós-graduação, indicando que parte do diferencial salário entre homens e mulheres pode também ser atribuída à instrução. Então, assim, o Menkil está colocando aqui, claro, um pouco de tranquilidade nesse debate, ainda que, veja, a diferença entre homens negros, nos casos dos Estados Unidos, terem muito menos chance de chegarem à universidade, já mostra uma discriminação brutal. Pode não ser uma discriminação somente racial, mas pode ser também uma discriminação de renda. Talvez os negros ganhem menos também nos Estados Unidos, como a gente vê. Então, consequentemente, as suas famílias não vão ter condição de mandar os seus filhos negros para a universidade, o que não aconteceria com tanta frequência com os brancos. E quando você vê entre os trabalhadores brancos, homens e mulheres, a probabilidade, portanto, de irem para a universidade, os homens têm um pouco mais, mas também estão no mesmo padrão, o que também aí diria que seria a instrução. Mas a pergunta é, por que então mulheres chegam menos à universidade? Por uma questão cultural? Por uma questão econômica? Qual seria a razão? Então veja como esse debate ele é um tanto complicado, não só dos Estados Unidos, mas também no Brasil. Só dando uma olhada aqui nessa tabela 2, ganhos anuais medianos por raça e sexo, então você aqui só tem na questão duas variáveis, né? Ou seja, então, consequentemente, os homens, percentagem em que os ganhos são menores para os trabalhadores negros, então trabalhadores negros ganham 21% no caso de homens a menos, e os negros, no caso das mulheres, 13% a menos que as brancas. E aqui seria em que são menores para as trabalhadoras, né? Então mulher ganha menos, então esses dados de 2008, eles não devem ter mudado muito, porque as estruturas do mercado do trabalho não se alteraram tanto aí nestes últimos 12, 13, 14, 15 anos, e agora com a pandemia fica claramente visto que, portanto, os negros têm mais dificuldade no mercado do trabalho e as mulheres também. Então, aparentemente, parece que o sortudo sempre são os homens brancos instruídos que tendem a ganhar mais no mercado de trabalho do caso dos Estados Unidos. E seria também, lamentavelmente, o caso do Brasil, por uma série de razões históricas, algumas similares, mas outras diferentes ao que acontece nos Estados Unidos. E como aqui é um livro de economia feito por um autor americano, consequentemente, ele vai colocar aqui os casos mais próximos à sua realidade, enfim, a realidade em que trabalha. Então, aqui não estaríamos, por exemplo, discutindo a realidade brasileira. Além disso, o capital humano pode ser mais importante na explicação dos diferenciais salariais do que sugerem as medidas de tempo de instrução. Historicamente, as escolas públicas das áreas predominantemente negras são de baixa qualidade, em termos de despesas, número de aluno por sala de aula e assim por diante, em comparação com as escolas públicas de áreas predominantemente brancas. De maneira similar, há muitos anos, as escolas afastavam as meninas dos cursos de ciências e matemática, muito embora essas disciplinas tenham maior valor no mercado do que algumas das alternativas de estudo. Se pudéssemos medir a qualidade e a quantidade da instrução, as diferenças de capital humano entre esses grupos seriam ainda maiores. Então veja que você aqui, o Menkil acrescenta aqui também um problema social, ou seja, é claro que crianças negras que vivem em lugares onde as escolas recebem menos recursos vão ter uma tendência a ter menos instrução, menos renda e menos competência no mercado de trabalho. O que transformaria, portanto, os jovens brancos numa área com escola melhor
consequentemente mais propensos a terem a sorte, entre aspas, no mercado de trabalho de ir em busca de melhores oportunidades. Então veja como você também tem uma variável social aí que precisa ser considerada. Então é a desigualdade produzindo mais desigualdade. O capital humano adquirido sob a forma de experiência de trabalho também pode explicar as diferenças salariais. Em particular, as mulheres tendem, em média, a ter menos experiência de trabalho em comparação com os homens. Uma razão para isso é que a participação feminina na força de trabalho vem aumentando nas últimas décadas. Por causa dessa mudança histórica, a trabalhadora média é hoje mais jovem que o trabalhador médio. Além disso, existe uma grande possibilidade de as mulheres interromperem sua carreira para criar os filhos. Por esse motivo, a trabalhadora média tem menos experiência que o trabalhador médio. Enfim, isso aqui até tem algum grau de realidade mesmo. Ou seja, tanto o Ocidente como o Oriente passaram muito tempo colocando as mulheres apenas para serviços domésticos e para serviços muito limitados. Vamos lá, aqui de 30, 40 anos para cá, as mulheres passaram a ocupar os mercados de trabalho com uma potência maior e, consequentemente, isso aí deu um pouco uma invertida. Mas a questão aí que o Menkyu coloca, a questão de filho, ainda também é uma barreira no mercado de trabalho, dado que empregadores muitas vezes vão preferir homens do que mulheres que podem a qualquer momento sair da atividade por conta de filhos. Já outra fonte de diferenças salariais está nos diferenciais compensatórios. Homens e mulheres não escolhem os mesmos tipos de trabalho e esse fato pode ajudar a explicar algumas diferenças nos ganhos entre eles. Por exemplo, as mulheres mais provavelmente serão secretárias e os homens mais provavelmente serão motoristas de caminhão. Os salários relativos das secretárias e não motoristas dependem em parte das condições de trabalho de cada ocupação. Como é difícil medir esses aspectos não monetários, é também difícil avaliar a importância prática dos diferenciais compensatórios para explicar as diferenças salariais observadas. Ainda que essas diferenças na escolha do trabalho estejam diminuindo cada vez mais. Então, por exemplo, na Europa é muito comum você ver mulheres dirigindo caminhões, dirigindo ônibus em cidade. Então, você agora já contrata também homens e contrata mulheres, e aí basta você verificar se realmente existe alguma diferença de salário, e aí fazer uma análise adequada sobre isso. No fim, o estudo das diferenças salariais entre grupos não estabelece nenhuma conclusão clara. Eu acho que o Menkyu aqui economiza um pouco as suas críticas. Eu acho que aqui muito do que foi apresentado nessa sessão em alguns parágrafos anteriores mostra-se um problema relativo às diferenças salariais por uma série de razões. Talvez não sejam as razões predominantes. Pode por hora ser, digamos, a raça um problema, pode ser o gênero outro momento um grande problema, e não tentar fazer com que exista uma minimização dessas variáveis. Essas variáveis, elas estão aí e elas precisam ser consideradas nos estudos econômicos de uma maneira que traga alguma conclusão. Pode não trazer uma conclusão objetiva, taxativa e 100% correta. Mas claramente, por exemplo, não há como desconsiderar que as mulheres elas ganham menos que os homens. Você pode botar um homem e uma mulher com a mesma instrução, com a mesma experiência, com a mesma formação, no mesmo tipo de trabalho, você vai ter diferenças salariais. Então eu acho que existem conclusões sim, ainda que o Menkyu aqui coloque que não tenha conclusão. Então, no fim, o estudo das diferenças salariais entre grupos não estabelece nenhuma conclusão clara sobre a existência de discriminação nos mercados de trabalho norte-americanos. Eu discordo e discordo também se essa for a mesma conclusão para os mercados brasileiros. A maioria dos economistas acredita que parte dos diferenciais salariais observados pode ser atribuída à discriminação. Mas não há consenso a respeito de quanto. A única conclusão sobre a qual há consenso entre os economistas é negativa. Como as diferenças entre salários médios dos grupos refletem, em parte, diferenças no capital humano e nas características dos empregos, ela por si mesma não nos dizem nada a respeito de quanta discriminação há no mercado de trabalho.
mais uma vez, a minha opinião pessoal é que eu discordo deste parágrafo. Eu acho que há sim comprovações hoje e evidências de que há discriminações veladas nos mercados de trabalho, tanto em países pobres, como é o caso do Brasil, como também em países ricos. Por exemplo, é comum você ver em alguns lugares da Europa discriminação religiosa, por exemplo, de empresas que não querem contratar, por exemplo, mulheres muçulmanas. Então você tem. Agora, o quanto disso tem de importância e de relevância, aí é uma questão de metodologia, porque nem sempre a economia precisa de, eu não preciso dizer 10%, 15% para mostrar que algo existe. Então a discriminação ela existe. Agora, quantas meninas muçulmanas são discriminadas no mercado de trabalho? Isso aí é um outro problema. Então pode ser tanto um problema de 10 meninas, o que é um grande problema, como pode ser um problema de 50 mil meninas muçulmanas que talvez morem na França, na Bélgica ou morem na Alemanha, que tenham dificuldade de encontrar um mercado de trabalho. Mas existe uma discriminação. Agora, em que dimensão e magnitude, isso pouco importa do ponto de vista da análise econômica. Agora, a magnitude, ela importa quando a gente fala lá do poder público que precisa implementar políticas para corrigir essa discriminação. Aí, o Estado precisa saber qual é a dimensão dessa discriminação. Naturalmente, diferenças no capital humano entre grupos de trabalhadores podem elas mesmas refletir discriminação. Os currículos menos rigorosos tradicionalmente oferecem às estudantes, por exemplo, podem ser considerados uma prática discriminatória. De forma similar, as escolas de qualidade inferior historicamente disponíveis para os estudantes negros também podem ser atribuídas ao preconceito das câmaras municipais e dos conselhos de ensino. Mas esse tipo de discriminação ocorre muito antes de o trabalhador ingressar no mercado de trabalho. Nesse caso, a doença é política, ainda que o sintoma seja econômico. Eu acho que aí o Menkil vai bem nessa conclusão. Você tem tanto um problema econômico, mas também você tem um problema político que está acoplado do começo ao fim. Da formação da juventude negra, que é discriminada e é excluída desde a sua infância, e depois chega no mercado de trabalho com uma série de dificuldades e de problemas que aí tornam-se mais difícil de serem resolvidos. Ok? Vamos aqui avançando. O Menkil coloca outro estudo de caso. Emily tem mais empregabilidade que Lakeisha. Vamos ver o que isso aqui quer dizer. Embora seja difícil medir a extensão da discriminação no mercado de trabalho, uma experiência de campo criativa apresenta fortes indícios da existência dessa discriminação. Os economistas Marianne Bertrand e Sandy Hugh Mullainathan responderam a mais de 1.300 anúncios de emprego publicados nos jornais de Boston e Chicago, enviando mais de 5.000 currículos fictícios. Metade dos currículos apresentava nomes comuns na comunidade afro-americana, como Lakeisha, Washington ou Jamal Jones. A outra metade apresentava nomes mais comuns entre a população branca, como Emily Ash, Greg Baker. No restante da informação, os currículos eram semelhantes. Os resultados desse experimento foram publicados no Journal The American Economic Review em setembro de 2004. Os pesquisadores encontraram grandes diferenças no modo como os empregadores respondiam aos dois grupos de currículo. Os candidatos com nomes comuns entre a população branca receberam 50% mais telefonemas de interessado do que os de origem afro-americana. O estudo também mostra que essa discriminação ocorreu entre todos os tipos de empregadores, inclusive aqueles que afirmavam oferecer oportunidades iguais nos anúncios. Os pesquisadores concluíram que a discriminação racial ainda é uma característica proeminente no mercado de trabalho. Agora, aí o Menkil colocou um estudo de caso que mostra que existe. Não ter uma dimensão matemática calculável não faz com que essa realidade ela não exista e exista duramente. Mais uma vez, a dimensão, a profundidade dessa discriminação, ela precisa ser investigada pelo Estado, para o Estado fazer políticas de trabalho, ou políticas de educação, ou políticas sociais amplas que resolvam essa questão.
Discriminação por parte dos empregadores. Vamos agora nos voltar da mensuração para as forças econômicas que estão por trás da discriminação nos mercados de trabalho. Se um grupo na sociedade recebe um salário menor que outro, mesmo após ter controlado os efeitos do capital humano e das características do emprego, de quem é a culpa pela diferença? A resposta ela não é óbvia. Pode parecer natural culpar os empregadores pelas diferenças salariais discriminatórias. Afinal, são eles que tomam as decisões de contratação que determinam a demanda por mão de obra e os salários. Se alguns grupos de trabalhadores recebem salários menores do que deveriam, parece que os responsáveis são os empregadores. Mas muitos economistas são céticos em relação a essa resposta fácil. Eles acreditam que as economias competitivas e de mercado oferecem um antídoto natural para a discriminação por parte dos empregadores. Esse antídoto é chamado motivação pelo lucro. Imagine uma economia em que os trabalhadores sejam diferenciados pela cor dos cabelos. Loiros e morenos têm as mesmas qualificações, experiências e ética no trabalho. Mas por causa da discriminação, os empregadores preferem não contratar trabalhadores com cabelos loiros. Assim, a demanda por loiros é menor que seria na ausência da discriminação. Como resultado, os loiros recebem um salário menor que os de cabelo moreno. Por quanto tempo perduraria essa diferença salarial? Nessa economia, há uma maneira fácil para uma empresa superar suas concorrentes. Ela pode contratar trabalhadores loiros. Contratando loiros, a empresa pagará salários menores e terá custos mais baixos que as empresas que contratam morenos. Ao longo do tempo, cada vez mais empresas loiras entrarão no mercado para aproveitar essa vantagem de custo, ou seja, vão aproveitar esse trabalhador barato. As empresas morenas existentes estarão sujeitas a custos mais elevados e, portanto, começarão a perder dinheiro quando se depararem com as novas concorrentes. Essas perdas induzirão as empresas morenas a sair do negócio. Por fim, a entrada das empresas loiras e a saída das empresas morenas farão que a demanda por trabalhadores loiros aumente e a demanda por trabalhadores morenos diminua. Esse processo continua até que o diferencial salarial ele desapareça. Enfim, um exemplo aí interessante, esquisito, mas interessante, que mostra como tecnicamente na teoria você teria um ajustamento dessa diferença salarial. Dito de maneira mais simples, os proprietários das empresas que só se preocupam em ganhar dinheiro estão em vantagem quando concorrem contra aqueles que também se preocupam com a discriminação. Como resultado, as empresas que não discriminam tendem a substituir aquelas que o fazem. Dessa forma, os mercados competitivos, teoricamente, vamos deixar claro aqui, teoricamente, têm um remédio natural para a discriminação por parte dos empregadores. Ok? O Menkil coloca agora aqui mais um estudo de caso: bondes segregados e a motivação do lucro. No início do século XX, os bondes de muitas cidades do sul dos Estados Unidos eram segregados pela raça. Os passageiros brancos sentavam-se na frente e os negros atrás. O que, em sua opinião, teria causado e mantido essa prática discriminatória? E como ela era vista pelas empresas que operavam os bondes? Em um artigo publicado no Journal of Economic History, em 1986, a historiadora econômica Jennifer Roback analisou essas questões. Roback concluiu que a segregação racial nos bondes era resultado de leis que exigiam tal segregação. Antes de as leis serem aprovadas, a discriminação racial nos assentos era rara. Era muito mais comum segregar fumantes e não fumantes. Além disso, as empresas que operavam os bondes frequentemente se opunham às leis que exigiam a segregação racial.
fornecer assentos separados para diferentes raças aumentava os custos das empresas e diminuía seus lucros. Claramente, as empresas não iam querer esse tipo de segregação. O gerente de uma empresa reclamou ao conselho local que, com as leis segregacionistas, a empresa tem de transportar bastante espaço vazio de um lado para o outro. Eis como Robach descreveu a situação em uma cidade do sul dos Estados Unidos. A companhia ferroviária não deu início à política segregacionista e não estava nada ansiosa em aceitá-la. Foi necessária a legislação estadual, a agitação do público e uma ameaça de prisão do presidente da ferrovia para induzir a empresa a separar as raças em seus vagões. Não há indicação de que a administração estivesse motivada por crença nos direitos civis ou na igualdade de raça. As evidências indicam que sua principal motivação era econômica. A segregação era dispendiosa. Os diretores da ferrovia poderiam ou não gostar dos negros, mas não estavam dispostos a abrir mão dos lucros para atender ao preconceito. Ok? A história dos bondes no Sul ilustra uma lição geral. Os proprietários das empresas estão mais interessados em lucrar que em discriminar em grupo particular. Me parece também o que tem acontecido hoje com a comunidade LGBTQIA+, enfim, e todas essas siglas. As empresas não querem discriminar essas pessoas, porque é caro discriminar. E isso, como aqui, não significa que as empresas da época estavam preocupadas com a igualdade racial, assim como hoje, não me parece que as empresas estão preocupadas com a igualdade da orientação sexual. Mas é simplesmente por uma questão de lucro. Então veja, quando as empresas elas adotam práticas discriminatórias, a fonte última da discriminação frequentemente não está nas empresas, mas em outro lugar. Nesse caso particular, as companhias ferroviárias segregavam brancos e negros porque eram as leis discriminatórias às quais as companhias se opunham, exigiam que elas fizessem. Ou seja, uma lei vinha e obrigava ela a fazer uma segregação racial institucionalizada. Mas a empresa ela não queria, não porque ela era legal com os negros ou com os brancos, não, simplesmente porque ela lucrava menos. O que me parece hoje com uma série de temáticas, principalmente, como eu citei, com a comunidade LGBTQIA+, que é uma comunidade que não está sendo discriminada pelas empresas, principalmente no que tange o consumo, porque discriminar causa prejuízos econômicos. Então, veja como isso é bem complicado. Discriminação por parte de clientes e governos. Vamos ver agora como isso acontece. A motivação do lucro é uma força considerável que age para eliminar diferenciais salariais discriminatórios, mas existem limites para sua capacidade corretiva. Dois limites importantes são preferências dos clientes e políticas governamentais. Para ver como as preferências dos clientes pela discriminação podem afetar os salários, considere novamente nossa economia imaginária de loiros e morenos. Suponha que os proprietários de restaurantes discriminem os loiros ao contratarem garçons. Como resultado, os garçons loiros receberão salários menores que os morenos. Nesse caso, um restaurante pode abrir com garçons loiros e cobrar preços mais baixos. Se os clientes só se preocuparem com a qualidade e o preço das refeições, as empresas discriminadoras serão expulsas do negócio e o diferencial salarial desaparecerá. É possível ainda que os clientes prefiram ser servidos por garçons morenos. Se essa preferência discriminatória for forte, a entrada de restaurantes que contratam loiros não conseguirá eliminar o diferencial salarial entre morenos e loiros. Então aqui o Menkil está acrescentando uma coisa importante. Você pode ter a discriminação por parte do cliente. O cliente que não quer ser atendido por um garçom moreno. Às vezes a gente fala, mas, por exemplo, no sul do Brasil, existem experiências de clientes que não querem ser atendidos em hotéis, em recepções de hotéis, por exemplo,
por funcionários negros. Então, os hotéis têm uma preferência em contratarem funcionários brancos, não porque eles discriminam, mas porque a discriminação está no cliente. Logo, quem é branco vai ter um salário maior e, consequentemente, os negros vão ter um salário menor. Assim como aqui a questão do restaurante. Então, se você quer ser atendido por garçons morenos, então essa preferência discriminatória, a entrada de restaurantes que tem garçons loiros, não vai eliminar o diferencial de salário, porque a atividade do restaurante que tem garçons morenos continuará. Ou seja, se os clientes tiverem preferências discriminatórias, um mercado competitivo é consistente com um diferencial salarial discriminatório, o que é um grande problema. Uma economia com tal discriminação conteria dois tipos de restaurante, portanto. Os restaurantes que contratam loiros têm custos menores e cobram preços mais baixos, e os restaurantes que contratam morenos têm custos maiores e cobram preços mais elevados. Mas veja que essa diferenciação é feita pelos clientes. Os clientes que não se preocupassem com a cor dos cabelos dos garçons seriam atraídos pelos preços mais baixos dos restaurantes que contratam loiros. Os clientes intolerantes iriam aos restaurantes que contratam morenos e pagariam por sua preferência discriminatória por meio de preços mais altos. Mas aí o cliente não vê nenhum problema. Ok? Então veja como é complexo essa questão de ganhos e discriminação. Outra forma pela qual a discriminação pode persistir nos mercados competitivos é uma imposição de práticas discriminatórias pelo governo. Se, por exemplo, o governo aprovar uma lei que declare que os loiros podem lavar pratos nos restaurantes, mas não podem trabalhar como garçons, então o diferencial salarial persistirá em um mercado competitivo. A segregação nos bondes descritas no estudo de caso que acabamos de ver é um exemplo de discriminação imposta pelo governo. Mais recentemente, antes de a África do Sul abandonar seu sistema de apartheid, os negros eram proibidos de trabalhar em algumas ocupações. Os governos discriminatórios aprovam esse tipo de lei para suprir a força normalmente equalizadora dos mercados livres e competitivos. Veja como essa temática, discriminação, mercado de trabalho, acrescentar em gênero, raça, cor, etnia, enfim, religião, veja a complicação que e a dificuldade que mesmo em economias ditas tolerantes, você tem uma série de problemas. Em suma, os mercados competitivos têm um remédio natural para a discriminação por parte dos empregadores. A entrada no mercado de empresas que só se preocupam com lucro tende a eliminar os diferenciais salariais discriminatórios. Mas esses diferenciais salariais persistem nos mercados competitivos somente quando os clientes estão dispostos a pagar mais para manter a prática discriminatória ou quando o governo a impõe. Então, a discriminação por parte dos empregadores é baixa, porque o objetivo da empresa competitiva é lucro. Lucro, lucro, lucro. Ele não quer ver discriminação. Mas quando você tem a discriminação por parte dos clientes que estão dispostos a pagar mais, ou por parte do governo que impõe leis, você consequentemente mantém esses diferenciais salariais discriminatórios. Então veja a complexidade que é essa questão. Discriminação nos esportes. Como vimos, frequentemente é difícil medir a discriminação. Para determinar se um grupo de trabalhadores é discriminado, o pesquisador precisa corrigir as diferenças de produtividade entre esses grupos e os demais trabalhadores da economia. Mas na maioria das empresas é difícil medir a contribuição de um trabalhador para a produção de bens e serviços. Um tipo de empresa em que essas correções são mais fáceis é um time esportivo. Os times profissionais têm muitas medidas objetivas de produtividade. No basquete, por exemplo, podemos medir a média de cestas de um jogador, o número de rebotes e assim por diante. Estudos com times esportivos sugerem que a discriminação racial é, de fato, comum e que grande parte da culpa cabe aos clientes. Um estudo publicado em 1988 no Journal of Labor Economics
examinou os salários de jogadores de basquete e concluiu que os jogadores negros ganhavam 20% menos do que os jogadores brancos de talento comparável. O estudo também concluiu que a presença do público era maior nos jogos de times, com uma maior proporção de jogadores brancos. Uma interpretação desses fatos é de que, pelo menos na época do estudo, a discriminação por parte do público tornava os jogadores negros menos lucrativos que os brancos para os donos das equipes. Na presença de tal discriminação por parte dos clientes, pode persistir um diferencial salarial discriminatório, ainda que os proprietários estejam interessados somente no lucro. Já houve uma situação semelhante entre os jogadores de beisebol. Um estudo que usou dados do final da década de 60 demonstrou que os jogadores negros ganhavam menos em comparação com os jogadores brancos. Além disso, menos torcedores assistiam os jogos em que os lançadores eram negros do que os jogos em que os lançadores eram brancos, muito embora os jogadores negros tivessem recordes melhores que os brancos. Estudos mais recentes a respeito dos salários no beisebol, contudo, não identificaram evidências de diferenciais salariais discriminatórios. Enfim, bem polêmico esse estudo. Outro estudo publicado em 1990 no Quarterly Journal of Economics examinou os preços de mercado das figurinhas de beisebol antigas. O estudo encontrou indícios semelhantes de discriminação. As figurinhas de rebatedores negros eram vendidas por 10% menos do que as de rebatedores brancos comparáveis em talento. E as figurinhas de lançadores negros eram vendidas por 13% menos que as de lançadores brancos comparáveis em talento. Esses resultados sugerem haver discriminação entre os torcedores de beisebol. Enfim, algo bem complicado. Diferenças entre os sexos. Pesquisas econômicas recentes mostram por que homens e mulheres escolhem carreiras diferentes. E aí aqui é um artigo do Varian, que é um economista muito famoso, com um manual de microeconomia. A diferença entre homens e mulheres reavaliada, uma questão de competição. A diferença entre sexos é objeto de discussão sem fim para pais, professores e cientistas sociais. Um caso digno de nota é um estudo do National Bureau of Economic Research realizado por Muriel Nadler, da Stanford University, Lizzie Westerlund, da Pittsburgh University, intitulado "As mulheres evitam competição? Os homens competem demais?". Nota-se amplamente que as mulheres não têm grande representação em altos cargos nas empresas ou nas áreas de matemática, ciência ou engenharia. Como as autoras observam, as explicações econômicas padrão para essas diferenças ocupacionais incluem preferências, capacidade e discriminação. A essa lista, as autoras acrescentam outro fator: atitude em relação a ambientes competitivos. Se homens preferem ambientes mais competitivos que as mulheres, então eles estarão em número maior nas áreas onde a competição for mais intensa. Naturalmente, as discussões de qualquer natureza das diferenças entre os sexos podem apenas fazer afirmações sobre a média. É claro que existem mulheres que vencem em ambientes competitivos, assim como podem não existir homens em tais ambientes. Além disso, as atitudes com relação à competição podem ser arraigadas ou resultantes de fatores como estereótipos sociais. Existe alguma evidência de que a hipótese seja verdadeira? Os homens realmente preferem ambientes mais competitivos que as mulheres? É possível contar muitas piadas, mas as autoras optaram por uma abordagem muito mais direta. Fizeram um experimento científico. Por meio desse experimento, conseguiram determinar se homens e mulheres diferem no desejo por competição, mas principalmente se diferem no desejo por competição condicionado ao desempenho real. Nadler e Westerlund
entrevistaram 80 participantes, dividindo em grupos de 2 mulheres e 2 homens, para somar conjuntos de 5 números de 2 dígitos durante 5 minutos. Inicialmente, os participantes realizaram a tarefa com base na remuneração por unidade, 50 centavos por cada resposta correta. E em seguida, com base na competição, o participante com maior número de respostas corretas em cada grupo recebia $2 por acerto, enquanto os outros participantes não recebiam nada. Constatou-se que um indivíduo com 25% de chance de ser o vencedor da competição recebeu a mesma média de pagamento que no sistema com base na remuneração por resposta. Todos os participantes receberam o resultado, mas não foram informados sobre o desempenho relativo. Para a terceira etapa do experimento, após completarem as 2 tarefas, os participantes deveriam optar pelo sistema com base de remuneração unitária ou com base na competição. O experimento mostrou várias descobertas interessantes. Não houve diferença no desempenho de homens e mulheres em nenhum dos 2 sistemas. Apesar disso, o dobro de homens escolheu a competição, 75% contra 35%. Mesmo que se considere o desempenho, quando se compararam apenas homens e mulheres com o mesmo número de respostas corretas, as mulheres apresentaram probabilidade 38% menor de escolher a competição. Por que os homens escolheram a competição? Talvez porque se sentissem mais confiantes sobre suas habilidades. Os dados confirmam essa hipótese, pois 75% dos homens acreditavam que venceriam a competição com 4 jogadores, enquanto 43% das mulheres acreditavam que poderiam se sair melhor em grupo. Embora os 2 grupos tivessem muita confiança em seu desempenho, os homens tinham muito mais. Os resultados desse experimento são consistentes com as descobertas do professor de finanças de Berkeley, Terry Oden, de que os homens negociam ações em excesso, aparentemente porque eles erradamente sentem que têm habilidade excepcional para escolher vencedores. As mulheres negociam menos, mas em média têm melhores resultados, porque geralmente seguem uma estratégia de investimento de longo prazo. Ok? As autoras resumem os resultados. De uma perspectiva de maximização salarial, as mulheres com alto desempenho raramente entram na competição, e os homens com baixo desempenho entram com muita frequência. Ambos são prejudicados por esse tipo de comportamento, mas pelo menos nesse experimento, os custos para as mulheres que não escolheram a competição quando deveriam tê-lo feito excederam os custos para os homens que a deveriam ter evitado. Portanto, veja, é preciso tomar cuidado com um único estudo. Todavia, se realmente é verdade que as mulheres escolhem ocupações que envolvem menos competição, então pode-se perguntar por quê. Os sociobiologistas podem sugerir que tais diferenças têm proposições genéticas. Os sociólogos podem argumentar que estão relacionados às expectativas e aos papéis sociais. Os psicólogos do desenvolvimento podem enfatizar as práticas de educação oriundas da infância. Qualquer que seja a causa, Muriel Niederle e Liz Westerlund certamente levantaram questões interessantes e importantes. Mais uma notícia aí do New York Times do ano de 2006. Vamos agora para a conclusão.